sem saber que o sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, ia sem destino, mais um amor. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Obrigado. Shalayalaya, shalayalaya. Shalayalaya, 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 shalayalaya. Amigo, brilha o sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez. E a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Shalayalaya, 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 shalayalaya. Shalayalaya, 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 shalayalaya.
esclarecer almas, né? Esclarecer almas, essa é a missão. Cristianismo, Rede Vivo, nossa maior missão. Com Humberto de Campos, livro espírita levai, transformando a nossa terra, amigos, e de pregai. Livro espírita, vamos divulgar. Livro espírita a nos consolar, esclarecendo almas, salvando vidas. Junto a Humberto de Campos, nossas almas mais unidas, levando a boa nova a toda a humanidade. Cantaremos juntos, vindo a fraternidade. Palavras de amor, auxílio e perdão, caridade e consolo para o irmão, levando Cristo da criança ao velho. Livro espírita é o caminho que esparge o evangelho. Livro espírita, vamos divulgar. Livro espírita a nos consolar, esclarecendo almas, salvando vidas. Junto a Humberto de Campos, nossas almas mais unidas, levando a boa nova a toda a humanidade. Cantaremos juntos, vindo a fraternidade. Livro espírita, vamos divulgar. Livro espírita a nos consolar, esclarecendo almas, salvando vidas. Junto a Humberto de Campos, nossas almas mais unidas, levando a boa nova a toda a humanidade. Cantaremos juntos, vindo da fraternidade. Vindo da fraternidade. Ele é Cândido Xavier, e o Chico que vem de Francisco também. Ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é o exemplo perfeito do que um médio é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. Ele é Cândido Xavier, e o Chico que vem de Francisco também. Ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão
que ele traz. É o exemplo perfeito do que um médio é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. Lalaiá, 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 lalaiá. Obrigado. Prezados irmãos em Cristo, internautas, bom dia. Sejam bem-vindos a este evento em homenagem a Humberto de Campos, cuja data natalícia é 25 de outubro de 1886, há exatos 134 anos. Agradecemos ao artista espírita Tiago Lima pelo momento musical aqui realizado. Estamos aqui diretamente da Praça do Cajueiro de Humberto de Campos, em Parnaíba, litoral do Piauí, local em que um dia foi o quintal de sua casa, sob a sombra da árvore plantada por suas próprias mãos, quando ainda menino, e que agora é o monumento vivo mais importante do Brasil. Este ano, devido à pandemia, a UME Parnaíba não realizou a Semana Espírita Humberto de Campos, aos moldes tradicionais, mas esta data está promovendo este colóquio e logo mais às 16h30, somente pela fanpage do Facebook UME Parnaíba, teremos a palestra magna, com o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, o historiador e doutor em educação Éden Lemos, completando a nossa programação. Para suas considerações, o presidente da UME Parnaíba, Samuel Aguiar. Muito bom dia aos que estão aqui na praça e aos que estão online conosco, nos ouvindo ou nos vendo. Agradecer desde já toda a equipe de comunicação que aqui está, o pessoal da Rádio Ismael, que está gerando para o Facebook da UME e da própria rádio, e também no site e aplicativo da rádio. Esse momento tão importante. Homenagear Humberto de Campos é um dever dos espíritas e nós aqui de Parnaíba ainda mais. Humberto veio aprender as primeiras letras aqui, onde foi alfabetizado, conforme ele próprio narra no seu livro Memórias e Memórias Inacabadas. Estar sob a sombra do seu cajueiro é uma primazia. Neste ano, faríamos a 31ª edição da semana, que precisou ser reduzida para estas duas oportunidades, a de agora pela manhã e a das 16h30 com o Éden Lemos. Mas sempre culminamos aqui, hoje podendo voltar um pouquinho no tempo, quando realizávamos com menos casas espíritas que as que temos hoje, justamente aqui no domingo pela manhã, independente de coincidir com o 25 ou não, mas víamos para cá. Aqui recordo minha infância, como espírita, neto de espírita, filho de espírita, quando aqui vínhamos declamar poesia, fazer orações, cantar músicas espíritas, sem muita tecnologia até, tudo com muito carinho, com muito amor, porque a obra de Humberto de Campos, os seus 12 livros pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazem uma contribuição incomensurável a todos quantos a essa literatura acessam. Nesse momento da pandemia, os livros não foram tão buscados quanto desejávamos. E se tivessem sido, teríamos menos pessoas aborrecidas, estressadas, com agressividade, menos pessoas nos bares em busca do álcool
que inebria, mas que não traz qualquer felicidade legítima. Teríamos mais conhecimento disseminado, teríamos mais espiritualidade fortalecida. Humberto de Campos traz um legado extraordinário através dessas principais 12 obras, através do Chico, porque fala de todos os principais assuntos da doutrina espírita: Deus, imortalidade da alma, o Cristo como nosso guia e modelo para a humanidade, sobre mediunidade e sobre conduta espírita. Conduta esta que precisa ser cada vez mais pensada, repensada e observada por todos nós, sobretudo os espíritas, é claro. Dizer, por fim, que Humberto de Campos traz uma grande contribuição para a união e a unificação do movimento espírita, que ainda engatinha, não obstante seus 50 anos de trabalho em torno da unificação a partir do Conselho Federativo Nacional e o Pacto Federativo. A partir do instante em que nos unirmos mais pela proposta do Evangelho, explicado à luz do Espiritismo com Allan Kardec, com Emmanuel e também com Humberto de Campos, conseguiremos nos irmanar mais, não querendo que os outros apenas se unam a mim, ao meu modo de pensar e agir, mas eu também me unindo às pessoas. A partir do instante em que formos unidos pelos princípios espíritas, conseguiremos unificar as nossas casas, porque aí teremos compreendido a mensagem do Evangelho e a mensagem do próprio Cristo que quer a regeneração da humanidade. Que Deus abençoe os nossos coloquiadores de logo mais, o nosso palestrante das 16h30, que Deus abençoe a todo o movimento espírita no Brasil e no mundo, e claro, na nossa Parnaíba, que tem a primazia de contar com Humberto sempre vivo, através desse monumento extraordinário que é o seu cajueiro. Estou muito feliz de aqui estar, mais um ano, por mais uma vez, podendo perceber a importância de Humberto, da sua obra, da doutrina espírita para todos nós. É com muita alegria que recordo aqui de inúmeras figuras. Eu tive a oportunidade de ver aqui nesse cajueiro seu Cláudio Ciarline ao lado do senhor Ageu, dedilhando no violão músicas extraordinárias, músicas eruditas até. Eu tive a oportunidade de ver o seu Liduíno Lira, eu tive a oportunidade de ver minha avó, Maria Dolores, declamando, cantando, discursando. Eu tive a oportunidade de perceber as presenças espirituais que sempre estão conosco no movimento e nesse próprio cajueiro. O melhor de estar aqui é poder perceber que o movimento espírita em Parnaíba continua tentando desenvolver o seu papel e conseguindo naquilo que é possível. E mais ainda, poder sentir Humberto vivo dentro de nós e no seu cajueiro. Um bom dia, muita paz a todos e um bom domingo. Convidamos a confreira Rosário Lira, presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, para proferir-nos uma prece. Mas o Samuel não falou do meu nome, né? Que tinha... Meus irmãos, nós nos reportamos neste instante às primeiras semanas espíritas aqui, com um número resumido de assistentes de casas espíritas. Muitas vezes eu me angustiava e falava para o seu Cláudio que eu vou o maior incentivador dessa semana espírita. Seu Cláudio, eu acho que ninguém faz mais semana espírita, porque as casas espíritas não comparecem. Ele não desista. Era tão incentivador, era tão colaborador, colaborava demais com a gente. Então, com certeza, ele está conosco aqui. Se eu fosse vidente, estaria vendo. Então, vamos fazer a nossa prece e, unindo as nossas mentes para Deus, para o alto,
dizendo com a mente: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do seu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, daqueles que ainda se acham presos ao fardo pesado da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Paz e misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe no teu seio a prece do último dos teus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, leva-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Anjo Ismael, agradecemos por tudo que estamos recebendo nesse instante. Temos a certeza de que estás dando assistência, porque és o guia espiritual do Brasil. E sem contar com as demais entidades que estão aqui conosco. Grande manhã esta, que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Acompanharemos agora a leitura de uma psicografia assinada por Humberto de Campos, pela médium Rosário Brasil. Agora. Bom dia a todos. Vou ler uma psicografia, uma mensagem de Humberto de Campos, psicografada por mim. Foi um pedido que ele me fez. Meus queridos amigos, é sempre um prazer muito grande estar com vocês, que eu amo de coração, e só tenho a agradecer a consideração, o amor, a amizade, o carinho que vocês sentem por mim. Não mereço tanto. Meus sinceros agradecimentos e minha eterna gratidão. Mais uma vez aqui no meu centenário cajueiro, e muito amado também, considerado por mim não só o amigo, mas um filho muito querido, com uma história linda das nossas vidas, minha e dele. Como eu te amo, meu amigo, confidente e muito mais. Jamais te esquecerei. Para mim, você será eterno nas minhas lembranças e recordações que me fazem muito bem. Meus amigos, esta pandemia que assola a terra e ao mesmo tempo lapida, higieniza, já era prevista para podermos começar uma nova terra mais limpa, mais promissora, mais humana, digna dos terráqueos. Aos poucos, ela vai se transformando, se melhorando. Descerão muitos espíritos de escola para ajudar a reerguer o nosso planeta, que será regenerado, e devagar chegaremos lá. Deus está conosco, os planos são dele, e a terra passará de provas e expiações, a regeneração. Nada está errado. Quem aqui está nesta hora tão difícil é porque merece e é até um privilégio. Mas fiquem certos que tudo passa e é o que tem que ser. E mais uma vez, o meu muito obrigado a todos vocês que eu tanto amo, a terra querida que me abrigou por tantas vezes, nossa querida Parnaíba, meu eterno amigo, meu cajueiro,
e a todos que ora fazem parte do nosso planeta, minha eterna gratidão. Do seu amigo, eterno amigo, com um abraço sincero e desejo de muita paz a todos. Humberto de Campos, psicografia Maria do Rosário Costa Brasil. Obrigada. Vivenciaremos agora o colóquio Humberto de Campos e o Evangelho, que será realizado pelos confrades Daniel Santos, Silvia Miranda e Antônio Rodrigues. Para dar início, falando pelo tempo de 15 minutos, convidamos o expositor Daniel Santos, que em seguida passará a Silvia e após os seus 15 minutos ao nosso Antônio, que também falará por igual tempo. Aproveitamos para pedir que você curta, compartilhe e comente, que ao final vamos ler a sua participação. Bom dia a todos os presentes, a todos que aqui se encontram e a você que nos acompanha pelas redes sociais. A gente sabe que a pandemia nos distanciou e ao mesmo tempo nos aproximou no sentido de ampliar a Casa Espírita e outras atividades nobres através das redes sociais, esse novo continente mal explorado e que agora estamos explorando melhor, né? Levando as informações do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos agradecer primeiro a Jesus e em seguida a Humberto de Campos, né, pelo privilégio de estarmos aqui abrigados sob o seu amigo de infância, como está lá no livro Memórias. E o interessante, que eu estava ainda há pouco refletindo, que ainda adolescente, quando na escola tive acesso a esse texto, e eu achava curioso como é que ele escreve isso, né? Como é que essa descrição, essa qualidade que você lê e você percebe assim, um sentimento tão presente, contando, né, desde o abraço ao tronco do cajueiro, inclusive falando da seiva, da transparência, e a gente observa o sentimento de Humberto de Campos, a maneira como ele expressava isso no seu texto, e expressa, né, como nós podemos acompanhar em suas obras. E o interessante é que isso nos traz uma emoção, e ao observar este requinte também colocado em suas obras na espiritualidade, depois que ele teve esse contato, essa consciência maior com relação ao seu compromisso diante do convite que recebeu para levar o Evangelho de Jesus, algumas nuances que a gente não tinha conhecimento e que fazem todo o diferencial para compreendermos que a humanidade não é perversa, é frágil. Porque nós temos a centelha divina em nós. E a nossa ignorância é que nos traz tamanhas dificuldades. E aí, observando que ele, enquanto um jornalista, escrevendo os seus textos, ele tinha condições e escrevia nas mais diversas formas literárias, mas a crônica foi a que lhe trouxe esse grande destaque. Porque, assim, quando a gente está fazendo um texto jornalístico, nós cumprimos com alguns requisitos, que é colocar naquele texto o lead, que é como, onde, porquê, quando, quem, que são informações preciosas, para que nós tenhamos esses dados bem colocados. E aí ele traz essa necessidade, essa humanização em seu texto com relação às necessidades da sociedade, um homem antenado com relação aos fatos ocorridos no mundo, mas com um olhar perspicaz com relação às necessidades de seu povo. A gente sabia que naquela época a imprensa, ainda muito tímida, não tinha, como hoje nós temos, né, o acesso às informações de uma maneira rápida. Quando o fato está acontecendo, nós já estamos sabendo. Então, ele com seus textos nos jornais foi ganhando notoriedade, especialmente quando começou a fazer a crítica, né, algumas situações a um personagem, e depois recebendo essas cartas, acompanhando as necessidades da sociedade e fazendo análises oportunas com relação. Observava na foto que ela não estava bem, que ela não estava feliz, mas por conta da pessoa que ela tinha que representar naquele momento, estava naquela situação. E aí quantos de nós também, muitas das vezes, precisamos colocar algumas máscaras para passar bem na sociedade, não é? Disfarçando os nossos sentimentos,
porque a sociedade não nos permite mostrar às vezes o que nós de fato somos, e aí vem a informação de que ela, naquele momento de dificuldade de dor, tomou uma medicação por engano e acabou desencarnando. E aí todo mundo fala que ela foi suicida, aquela coisa toda. E não foi bem isso. Não foi isso que aconteceu. Um outro fato interessante é que o carinho de Humberto de Campos, eu sou uma pessoa que todo mundo acho que sabe que tem um carinho muito especial pelo grande espírito Maria de Nazaré. Por onde eu estiver, eu sempre andarei falando deste espírito. E ele solicita Humberto de Campos, né, preocupado com sua mãe e sabendo das dores do planeta e das vibrações que este grande espírito traz para a humanidade, já que é nossa mãe espiritual, e traz esse sentimento, esse cuidado, né, com os extremos de uma mãe, no nível que o espírito Maria de Nazaré é, e ele solicita, né, que Maria reconforte sua mãe, porque está se aproximando do momento do desencarne. Então, desencarne em maio, nesse período em que essa efervescência de orações com relação a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, se torna muito forte, onde nós temos essa maior lembrança. E aí nós vamos acompanhando essas realidades com relação também a Judas, que aí muitos de nós, né, colocamos como o grande pecador, porque ele traiu Jesus, quando na realidade ele tinha uma outra intenção, se enganou. Quanto de nós também nos enganamos, não é, diante de perspectivas que nós achamos que é a verdade, que na verdade não é, e aí vem essa visita da verdade através da decepção, como aí foi colocado, né, para Judas, que não conseguiu lidar com essa decepção tamanha de ter se enganado, se equivocado em que a proposta de Jesus não era como os próprios judeus aguardavam, que era subjugar o povo através da espada e do chicote, impondo-lhe, né, o seu reino. Quando da criatura, do espírito, onde esse espírito evangelizado é capaz de transformar o ambiente em que se encontra. E nós estamos passando por esse processo de compreensão, de acesso de informações. E aí agora faz-se necessário esse processo de transformação, como o próprio Humberto de Campos colocou ainda há pouco, que a pandemia nos trouxe essa necessidade de burilamento, ou seja, de adoção de novas condutas para que nós possamos passar diante desta realidade não incólumes, mas melhores. Porque o momento é agora. No momento de crise é que nós evoluímos. Ninguém consegue evoluir estando na zona de conforto. Então, a crise nos convida a fazer novos movimentos, a exercitar novos músculos, inclusive músculos emocionais, coloco aqui entre aspas, para que a gente possa, não é, nos desenvolvermos. Com esse confinamento, houve a necessidade de uma maior reflexão de nós mesmos, uma maior percepção do que nós sentimos, e quando nós observamos os nossos sentimentos, nós podemos identificar quais são as nossas necessidades. E aí eu gosto de falar de sentimento pensando no sentimento empregado por Humberto de Campos nas suas descrições e na sua narrativa. Quando você lê um livro dele, por exemplo, Boa Nova, e o outro que está muito evidente para mim agora, que é o Novas Mensagens, a maneira como ele descreve os textos, você faz um transporte para lá. Você não está aqui, não, você está lá naquela época. Não tem como você não se envolver, não tem como as lágrimas não virem à tona diante dessas informações do que é colocado por ele. E aí a gente observa, né, o quão é significativo esse esforço de Humberto de Campos, que ele veio se preparando para poder trazer esta mensagem para nós diante da qualificação que ele teve, ele tem. Não é um espírito de escol, mas com certeza é um espírito muito melhor do que nós, e que trouxe essas informações tão significativas para que nós possamos, né, desenvolver este aprendizado, essa melhor percepção do Evangelho de Jesus, não como um ícone religioso, mas como um governador do planeta que muito nos ama e nos faz o convite para que nós sejamos, então,
espíritos felizes, porque cada imperfeição nos traz uma infelicidade. E somos gratos por esta colaboração de Humberto. Quando nós tivemos acesso ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, houve uma afinidade nossa, porque a gente leu aquilo ali e disse: isso aqui eu já conheço, porque já está gravado na nossa consciência. Isso me faz pensar que Humberto de Campos também, quando teve acesso ao Espiritismo, também teve essa mesma percepção. Só que aí não valorizou tanto, né? Foi conterrâneo também esteve também presente na época em que Chico Xavier começou o seu trabalho, por pouco tempo, mas ele não teve, né, esse cuidado. Mas do lado de lá percebeu. Eu acredito que ele deve ter notado, olha, eu tive a chance de ter lá o contato, mas não valorizei. No entanto, 3 meses após, teve esse contato com o Chico Xavier e iniciou o seu trabalho, né, enquanto autor espírito espírita, que aí nos trouxe esse resultado tão significativo para todos nós e que recomendo façamos essas leituras. Nós não lemos o tanto que nós gostaríamos, mas eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosto muito de escrever, tenho me dedicado um pouco mais a Humberto de Campos para entender esse sentimento que ele consegue trazer em suas palavras, em suas colocações. E aí a minha fala de hoje não é assim tão informativa, mas na expressão da gratidão e do carinho que Humberto de Campos traz em sua redação, na maneira como traz o Evangelho, as informações preciosas que isso nos fala ao coração. E aí me lembro também de Vitor Hugo, que escrevia seus textos, e há uma grande possibilidade de que ele também fosse, claro, amigo, né, de Humberto de Campos, era médium, escrevia, né, mediunizado, porque os textos são muito próximos, né? Depois de desencarnado, são muito próximos, e as formigas aqui nos visitando com muito carinho, né? Pra gente nos convidando à conclusão. Então, quero expressar minha gratidão a todos, né? Especialmente a Humberto de Campos. Acabei de ouvir aqui a sua fala com muito carinho, com muita emoção, né, essa oportunidade de saber que ele aqui se faz presente. E antes de vir, e ontem à noite eu digo, Humberto de Campos, sede conosco como Cristo também é, nos agracie com sua presença. Certamente aqui ele se encontra juntamente com seu amigo querido, um amigo de infância, como ele relata aqui, o próprio Cajueiro, e para nós é um privilégio tamanho estar aqui, né, no meio desta energia tão carinhosa e significativa. Obrigado. Não voar, né? Sim? Isso aqui. Tá bom? Então, bom dia a todos aqui presentes, aos internautas. É com prazer que estamos aceitando o convite de estarmos aqui nessa solenidade tão bonita, tão fraterna, para o nosso Humberto de Campos. Então, em nome do Centro Espírita Semente Cristã, nós só temos a agradecer por este momento tão gratificante. Eu trouxe um conto, um texto do Humberto, do seu livro Pontos e Contos. Eles não falam sobre o discípulo de perto. Alguém me ajuda aqui. Isso, melhorou. Mas posso segurar aqui? Para frente? Não, para o lado. Só para você não cair. Certo. E aqui o microfone. Abaixar um pouco. Obrigada, Eline. Então, o discípulo de perto. Irmão X. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus estava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgar
o povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente. Ao fim do ministério público, dividiria cargos e prendendas, vantagens e despojos de subido valor. Aconselhável, portanto, disputar-lhes a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada, em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de e manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu a Efraim lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar próximo de teu peito compassivo. Está exigindo, né? Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente, pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirais, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava, esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos, ali roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe senta-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-se com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolarizar-se e ferir. O de perto animar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se a pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres.
o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizeres necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios, a qualquer momento. Após longa pausa, fixou Efraim nos olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso. Despediu-se dele, sorrindo, mas Efraim, filho de Atad, nunca mais voltou. E aí, essa reflexão fica para nós nesse momento. E nós? Nós somos um discípulo de perto? Nós somos um discípulo de longe? Ou nós somos um discípulo que ainda estamos em cima, no meio, entre um e o outro? Humberto de Campos trouxe, através desse conto, desse texto, essa reflexão que nos chama à consciência do dever, da nossa missão, enquanto estamos aqui na Terra. Não só Humberto de Campos, mas todos os discípulos de perto de Jesus, que passaram aqui pela Terra, nos deixaram um legado de amor, exemplificaram os ensinos de Jesus, o Evangelho vivo de Jesus. Então, instruí-vos, orai, mas vigiai. Que possamos, nós humanos, enquanto aqui na Terra, que possamos realmente exemplificar, exercitar tudo aquilo que nós conhecemos, que nós nos instruímos, para que realmente possamos estar sendo um discípulo de perto, um discípulo de Jesus. Nós só temos a agradecer mais uma vez e parabenizar, não só a Humberto, mas a todos aqueles que nos deixaram um legado de amor, de paz, de fraternidade e um incentivo à reforma interior. Então, muita paz a todos. Bom dia a todos. É com satisfação que a gente participa mais uma vez dessa solenidade. Solenidade que para nós é muito engrandecedora e traz boas recordações daquilo que vivenciamos o tempo inteiro. É uma simplicidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma grandiosidade, onde todos nós participamos de forma bem engrandecedora dessa atividade. Humberto de Campos para nós é um sublime irmão que nos orienta para o crescimento. Ele sempre trouxe para nós, desde os tempos de tenra idade, a informação daquilo que é mais engrandecedor em nossas existências. A capacidade da criança ver o mundo de forma mais apropriada que um adulto. E eu me lembro com clareza da descrição que ele faz quando sobe na gávea da nau, que naquele tempo não existia barco a motor, o barco era sempre a vela, e lambido pelas condições do vento que trazia no farfalhar das folhas a sua nau,
e direcionava o seu barco para a direção dos mares em que tentava desbravar naquele tempo de tenra idade. E é importante que todos nós possamos sempre nos lembrar que a condição de entusiasmo que impulsionava ele deve impulsionar a cada um de nós, porque todos nós somos movidos por esse sentimento. Entusiasmo é uma palavra de origem latina que tem Deus no meio. Ela se diz entheus e asmos. E assim ela nos convida o tempo todo à vibração, a condição que nós não podemos deixar falhar nunca, para que assim possamos adiantar o nosso passo. E o entusiasmo para nós deve ser o fogo, a centelha, que nos direciona e nos condiciona ao crescimento. Quem saberíamos nós a dizer para uma mãe que está gestante, esperando o seu nascituro, para que desta forma possa lhes ensinar os primeiros passos, as primeiras palavras, as condições de orientação para que possa trilhar com seus próprios pés o mundo que ele espera. O que nos poderíamos dizer àqueles irmãos que estão em condições de crianças e veem um mundo com fantasias, em condições engrandecedoras, orientadas para tudo aquilo que se parece colorido e dourado, naquilo que lhes espera no futuro. O que poderíamos dizer para aqueles irmãos e namorados que aqui se encontram e neste momento estão de mãos dadas, orientados para o mesmo destino, direcionados para a condição de crescimento, um quer e sempre, vamos dizer, iludidos pelas condições que nós não conseguimos mais ver. O que poderíamos dizer para aqueles irmãos que estão em condições lamentáveis e precisam compreender que a vida não se extinguiu, que a oportunidade de crescimento nos orienta sempre para o engrandecedor passo da liberdade e do crescimento daquele que nos espera. Nós sempre temos que nos orientar pelo ensinamento de Humberto, que nos estimula o tempo todo para a possibilidade de suprir as nossas dificuldades e superar as nossas vicissitudes. Nós somos todos convidados ao crescimento e precisamos estar dispostos a essas orientações. Esta doutrina linda e santa nos convida a essas observações para que possamos estar o tempo todo movimentados para a possibilidade de crescimento, não esquecendo nunca daqueles que estão atrás, que estão precisando de ajuda. Nós somos todos convidados a auxiliar aqueles que precisam de orientação, a auxiliar aqueles que precisam de ajuda e não deixar nunca fenecer. Esta vida é uma condição inesgotável da existência e nós precisamos nos atentar o tempo todo a essas oportunidades. Somos convidados insistentemente para que possamos assim superar nossas dificuldades. Humberto de Campos é para nós um farol, uma luz que nos orienta, nos direciona, para que possamos sempre ver de longe aquilo que não conseguimos ver com os olhos físicos. É uma condição que precisamos o tempo todo estar ligados para assim atentar às condições de crescimento e de orientação. Por isso, é importante que sempre possamos ver com os olhos físicos aquilo que está nos livros, atentar para aquilo que foi citado, que estão nos bastidores e que nós não conseguimos ver, mas que conseguimos ler e atentar para a orientação que ele nos traz. Nós somos o tempo todo felizes por aquilo estar e por estar sempre convivendo com essa realidade. Precisamos, assim, nos direcionar a condições de orientação, crescimento e vibração para que nunca deixemos fenecer a condição que nos encontra, a nova formiga, me convidando. Por isso, é importante que todos nós sejamos, assim, atentos e convidados para o crescimento. Muito obrigado. Agradecemos aos nossos coloqueadores e vamos aqui à leitura de algumas manifestações que tiveram aqui na internet. Nós gostaríamos de dar aqui o nosso bom dia para a Helenice de Paula, Rejane Araújo, Josi Costa, Leila Alves, a Rosa da Silveira, ela que diz: quanta alegria conhecer o cajueiro Humberto de Campos, um pedacinho de Parnaíba. Bom domingo a todos e feliz dia de comemorações. Um abraço, Rosa. Um abraço também para o Paulo Hardy, para o Evandro Falcão,
o Centro Espírita Semente Cristã Virtual, que está aqui com a gente, a Mariane de Macedo, parabéns, queridos, obrigada pela oportunidade de ter estado no Cajueiro. Saudade, meus queridos amigos do coração. A Magda Faria, Rayane Araújo, Silvana Batista, Daniela Gomes, Nícia Fontinelli, Ana Luísa Nazareno Ferreira, Rosa Conceição Lopes Brito, Vinícius Lousada, ele diz: Humberto de Campos nos une em torno do Evangelho. A Cíntia Craveiro, Marciane Aragão, Franci Carmen, bom dia, amiga. Zeila Sabri também está aqui com a gente. O Manuel Bateira Sebastião. A gente tinha um comentário também do Coronel José Lucimar, mas não apareceu aqui. Um abraço, Coronel. Convidamos o artista espírita Tiago Lima para apresentar mais um número musical, preparando-nos para a prece de encerramento que será proferida por Pedro Neto. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro, querendo e acabar de vez com a guerra, e caminhamos juntos rumo à luz, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Bom dia a todos os irmãos aqui presentes, os internautas. Vamos então proferir a nossa prece de encerramento deste momento tão importante, tão bonito. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, amigo Humberto de Campos, aqui por mais uma vez nos reunimos em busca de mais inspiração, respeito e amor, envolvidos na paz e na harmonia desta leve brisa que nos toca o rosto a partir do amigo cajueiro. Amigo esse, de longas datas de Humberto de Campos, mas que também de algumas primaveras, nosso amigo. Que os bons espíritos amigos nos possibilitem novas oportunidades de estarmos aqui, celebrando
relembrando. Das palavras doces e afetuosas do douto escritor, espírita e literário, mas que conseguia e consegue tocar os nossos corações, nos convidando a revisitar através das suas letras, dos seus textos, momentos singelos e sublimes. Possibilita-nos, Senhor, a paz no nosso íntimo, a luz e a tranquilidade necessária para nos fortificarmos diante das dificuldades do dia a dia, diante de tudo aquilo que se faz necessário passarmos e superarmos. Ah, Mestre amado Jesus e amigo Humberto de Campos, que tenhamos a mesma força de vontade quando dos senhores assim se fez presente em seu início. Que tenhamos uma continuidade de semana de paz, de luz, e que tenhamos novas oportunidades e novos momentos junto a este lugar físico e espiritual para mais aprendizado e mais burilamento do nosso amor interior e junto ao nosso próximo. Que assim seja. Não esqueça que a nossa programação tem continuidade às 16h30 pela fanpage do Facebook UME Parnaíba, com a palestra de Éden Lemos sobre Humberto de Campos e o Evangelho, culminando assim a nossa homenagem a esse digno vulto da literatura brasileira e também do espiritismo, Humberto de Campos. Agradecemos mais uma vez a participação dos nossos coloquiadores, a equipe técnica que gerou essa transmissão, ao nosso artista e a você, internauta, que nos assistiu e interagiu conosco. Desejamos a todos um bom dia, uma boa semana e muita paz.